Olá pessoal, está na hora de observar Saturno. Neste vídeo você saberá onde, quando e como observar o Senhor dos Anéis em seu melhor momento em 2023. Você já deve saber que nesse mês de agosto, no dia 27, Saturno estará em oposição. O que significa isso para o observador? Bem, oposição em relação ao Sol. Isso significa que, quando o Sol estiver se pondo no horizonte oeste, Saturno estará nascendo no horizonte leste e ficará visível a noite toda. Somente vai se pôr no horizonte oeste quando o Sol voltar a nascer do outro lado. Portanto, essa é uma das vantagens, ficar visível a noite toda. E a outra vantagem é que no momento da oposição, o planeta está mais próximo da Terra do que em qualquer outro momento do movimento que ele faz em sua órbita. Quando o Sol se põe, Saturno está nascendo, mas você já sabe que esse momento não é adequado para observação. Quando o astro está muito próximo do horizonte, a camada atmosférica é muito espessa e você sofre também com a turbulência da atmosfera. Espere até as 20 horas, que é o horário que está mostrado aqui. Nesse momento, a Lua estará a 72 graus de altura acima do horizonte leste, servirá de referência para você localizar Saturno, que estará 32 graus acima desse horizonte. A diferença, portanto, entre um e outro é 40 graus. São 2 palmos estendidos, abertos à distância do braço estendido. Por outro lado, não será difícil localizar Saturno, não só pela presença da Lua como referência, mas pelo fato de que ele está bem sozinho nessa região e é o único astro visível a essa altura em relação ao horizonte leste. Temos aqui uma visão mais aumentada, mostrando ainda que existe a estrela Fomalhaut, da constelação Peixe Austral, Piscis Austrinus, e também temos aqui a configuração da constelação do Capricórnio, que mostra uma espécie de V, embora essa configuração seja visível apenas em áreas mais escuras. Se você estiver em área rural, afastada de luz, você poderá usar isso também como referência para localizar Saturno. Também a estrela Altair, da constelação da Águia, está por perto, mas Saturno será o principal objeto nesta região do céu. Há uma data interessante ainda, que é o dia 30 de agosto, também às 20 horas, por aquela mesma razão. Aí teremos a lua cheia, por sinal será uma superlua. Saturno estará 3,5 graus acima da Lua e 2 graus à esquerda dela. 2 graus são 4 diâmetros lunares. Isso vai te dar uma referência bem tranquila para ter segurança de que encontrou Saturno no dia 30. Ah, mas a oposição não é dia 27? Calma. Vários dias antes, 2, 3 semanas antes, 2, 3 semanas depois, a visão de Saturno é muito semelhante. A distância é quase a mesma, então você vai continuar tendo uma visão muito boa do planeta em toda essa fase. Podemos, inclusive, observá-lo antes. Por exemplo, no dia 23 de agosto, ele estará 27 graus acima do horizonte leste. Portanto, também fácil de observar, embora aqui ele esteja razoavelmente sozinho nessa posição e você não tenha referência, por exemplo, da Lua para encontrá-lo. E lembre-se que, à medida que o tempo passar, ele vai subindo em relação ao horizonte por causa da rotação da Terra, e por volta da meia-noite estará próximo do zênite, ponto mais alto do céu, que é teoricamente o melhor momento para observá-lo, porque quando um astro está próximo ao zênite, você tem a menor camada atmosférica atravessada pela luz dele até chegar a você. Teoricamente é o melhor momento, mas a partir de 8 horas da noite até por volta de 3, 4 horas da manhã, você tem excelente observação do planeta nesse período em que ele está em oposição ou próximo à oposição. Quando você compara os tamanhos dos planetas, você vê que Saturno é dos maiores, só perdendo para Júpiter, mas ainda ganhando dele quando você considera os anéis. Só para sua referência, aqui estão Mercúrio, Vênus, Terra, Marte
Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas, quando a gente olha para o céu, você vai ver que Saturno tem o brilho de uma estrela mediana. Por que isso? A questão é que, mesmo na oposição, que é a situação mais vantajosa, de maior proximidade de Saturno até a Terra, nós temos uma distância de 1,310 bilhões de quilômetros do planeta até nós. É comum a gente utilizar uma unidade mais apropriada para dar distâncias no sistema solar, que é a unidade astronômica, distância média da Terra ao Sol, 149,6 milhões de quilômetros, pode arredondar para 150 milhões de quilômetros. Nessa unidade, são 8,76 unidades astronômicas. A magnitude associada ao brilho de Saturno nesse dia é 0,68, que é o de uma estrela de brilho razoável. Não está entre as mais brilhantes do céu, mas está acima da média. Estamos em vantagem porque Saturno pode chegar a ficar a uma distância de 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros em relação à Terra. Portanto, nós temos uma vantagem de 300 milhões de quilômetros a menos nessa fase da oposição. Exatamente o diâmetro da órbita terrestre. Depois vamos mostrar o que significa a oposição em termos orbitais. Daí você vai entender essa vantagem de 300 milhões de quilômetros entre o máximo e o mínimo das distâncias que Saturno pode ter em relação a nós. E o que significa isso no céu? Aqui você tem a Lua e aqui você tem o tamanho aparente de Saturno. Esse pontinho aqui. Para você ter uma ideia, ampliando mais, você vê aqui, em relação a essa figura da Lua, você precisará de 46 planetas Saturnos enfileirados para dar o diâmetro total da Lua. Aumentando mais um pouco, para você ver que realmente você vai precisar de um telescópio para identificar os anéis de Saturno. O ideal é que esse telescópio tenha uma abertura mínima de 90 milímetros e você utilize um aumento de pelo menos 25 vezes. A abertura que me refiro é o diâmetro do tubo pelo qual a luz entra no telescópio. No mínimo 90 milímetros é o aconselhável para essa visualização de Júpiter. Ah, Tomás, eu tenho um telescópio de 70 milímetros de abertura com aumento de 200 vezes. Não adianta, a abertura é muito pequena, esse aumento de 200 vezes, você só vai ver um borrão grande no telescópio quando você observar Saturno. O aumento aí só aumentou o tamanho do borrão luminoso. Portanto, essa é a hora. Cobre lá na sua escola, com seus professores, a direção da escola, a universidade, o museu, centro de estudos, centro de ciências, o que tiver por perto, algum amigo que tenha telescópio, não deixe escapar essa oportunidade. Ah, já passou o dia 27? Não tem problema. Até meados de setembro, você terá uma excelente condição para observar Saturno. Agora, vamos entender um pouco sobre as configurações orbitais que permitem esse momento especial de observação do planeta Saturno. Aqui você vê o Sol, a órbita terrestre e aqui as estrelas, as constelações contra as quais você vê o Sol projetado quando observado a partir da Terra. Então, à medida que a Terra se movimenta, você vê o Sol na direção de diferentes constelações, que constituem exatamente a faixa do zodíaco. Ela recebeu uma atenção especial dos antigos, exatamente porque o caminho do Sol no céu é através dessas constelações. E você também, ao observar um planeta, o verá projetado contra alguma dessas constelações. Aqui temos o Sol, a Terra e um planeta genérico cuja distância ao Sol é maior do que a distância da Terra ao Sol, é o caso do planeta Saturno. Aqui temos a elongação, que é o ângulo com que o planeta é visto em relação ao Sol, como visto a partir da Terra. Este ângulo é representado aqui embaixo, na visão que o observador terrestre tem desses objetos no céu. Aqui o Sol, aqui o planeta, e aqui a elongação, que no caso é 44 graus leste. Isto significa que
o planeta se põe após o Sol. O Sol se põe, algum tempo depois o planeta o acompanha, no crepúsculo. Vamos colocar em movimento a Terra, e naturalmente o outro planeta seguirá também. Vamos observar que o ângulo vai diminuindo, essa elongação vai diminuindo, e agora manualmente vou mostrar para vocês que pode ocorrer aqui o que nós chamamos de conjunção. A elongação se torna zero e você vê o planeta na direção do Sol. Não há um alinhamento perfeito, porque as órbitas não estão no mesmo plano, mas você vê o planeta muito próximo ao Sol, que na prática significa que ele mal é visível. Prosseguindo, a elongação agora vai para o oeste. Este planeta passa a ser visível de madrugada, um pouco antes do Sol nascer. Ele nasce antes do Sol, e esse processo continua até que a elongação atinja o valor de 90 graus. Nesse momento, em 90 graus, nós temos a situação de que, quando o Sol nasce, o planeta está praticamente no zênite do observador terrestre. Ou seja, esse planeta nasceu por volta de meia-noite e percorreu o céu ao longo da noite até atingir o zênite, quando então o Sol começa a nascer. Prosseguindo, veja que aqui, voltando um pouquinho, você vê que nós temos uma distância do planeta até a Terra, e agora, à medida que a elongação vai crescendo e se aproximando de 180 graus, essa distância diminui. E justamente quando nós temos esse alinhamento, 180 graus de elongação, é o que nós chamamos de oposição. A distância se torna a menor possível, ao mesmo tempo o Sol está do lado oposto. Por isso temos a oposição entre o planeta e o Sol. O Sol se põe, o planeta nasce, o planeta se põe, o Sol nasce, como nós explicamos. Se você voltar um pouquinho, ou passar um pouquinho depois da oposição, você vê que a distância pouco varia. Por isso é que nós dissemos que nos dias anteriores e posteriores à oposição, você tem excelente condição de observação. À medida que o tempo passar, isso vai piorando, a distância vai aumentando, até você chegar àquela situação da quadratura, agora quadratura leste. O planeta está ao leste do Sol. Isso significa que quando o Sol se põe, o planeta está no zênite do céu. E isso prossegue, né, até chegarmos a uma nova conjunção em que você tem o planeta na direção do Sol e é impossível a visualização desse planeta nessa época. E depois tudo continua se repetindo conforme nós mostramos. Aqui nós invertemos a situação. A Terra agora é mais distante do que o planeta observado. Seria o caso de Mercúrio ou de Vênus. Colocamos aqui uma órbita genérica intermediária entre a de Mercúrio e a de Vênus. A elongação é mostrada. Também vemos a situação na faixa do zodíaco. Iniciando o movimento, temos a elongação aumentando, e veja que ela vai atingir um valor máximo, no caso aqui 34 graus oeste, é aquela situação em que o planeta é visível de madrugada, antes do Sol nascer, e depois disso a elongação diminui, ela não vai além desse valor, no caso de 34 graus. Chega um momento em que há quase um alinhamento, a elongação chega a zero. Nesse caso, nós temos aqui o que é chamado de conjunção superior, o Sol fica entre a Terra e o planeta, você não consegue observar o planeta devido à proximidade com o Sol, no alinhamento. Depois, prosseguindo com a órbita, essa elongação volta a aumentar, agora para o leste, é aquela situação do planeta sendo visível no crepúsculo, né, após o Sol se pôr, como aconteceu recentemente com Mercúrio. E, de novo, temos uma elongação máxima, agora 34 graus a leste, e depois disso a elongação diminui. Então você veja que para os planetas que estão com a órbita abrangida pela órbita da Terra, você nunca tem uma elongação maior do que um valor limite, na faixa, no caso de Vênus, de 40 e poucos graus, 49 graus. Então, essa diferença é crucial para entendermos o comportamento de Mercúrio e Vênus, comparado com os comportamentos dos planetas que estão mais distantes do Sol,
do que a Terra. No caso de Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Netuno. E aí vocês entendem o comportamento de Saturno nesses dias. E esse foi o argumento que Copérnico usou quando colocou o Sol no centro do seu modelo para dizer quais planetas estavam mais próximos do Sol do que a Terra e quais planetas estavam mais distantes. Aqueles que tinham uma elongação limitada, um valor limitado, eram inferiores, ou seja, estavam entre a Terra e o Sol, e aqueles que tinham a elongação que chegava a 180 graus eram os planetas superiores, aqueles cujas distâncias ao Sol eram maiores do que a distância da Terra ao Sol. Bom, agora você já sabe onde, quando e como observar Saturno. Você não vai perder essa oportunidade. É uma experiência inesquecível e extraordinária. É o único objeto celeste que permite uma visualização praticamente tridimensional. É uma verdadeira joia celeste. Espero que os céus estejam limpos e abertos para você nessas futuras noites. Espero que tenham gostado deste vídeo. Você já conhece aquele ritual. Dê o seu like, veja se está inscrito, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas participem deste momento especial de observação do planeta Saturno, o Senhor dos Anéis. Até o próximo vídeo!